Olá, meu nome é Caroline e eu vou apresentar o meu trabalho intitulado Análise Dinâmica Não Linear de barras e treliças com o método dos elementos finitos generalizados. O meu professor e orientador é o professor Dr. Marcos Arte. Eu participo do programa de pós-graduação em Métodos Numéricos de Engenharia. Vivemos em um mundo onde as tecnologias avançam rapidamente. No setor da construção civil, com o desenvolvimento de materiais mais resistentes, busca-se construir estruturas com vãos livres maiores e mais altas, ou seja, estruturas mais esbeltas. Paralelo a isso, há sempre a busca por eficiência de recursos materiais, de tempo e financeiros. Esse conjunto nos motiva a estudar métodos que sejam mais eficientes e que tragam mais resultados próximos à realidade das estruturas que estão sendo construídas. Para estruturas muito esbeltas, é sempre necessário avaliar as não linearidades da estrutura. Eu vou explicar com o exemplo dessa treliça em balanço. Ao aplicar uma força no extremo livre da treliça, a estrutura deformará. Por mais que a deformação em cada elemento seja pequena, eles estão sofrendo grandes deslocamentos. Os esforços causados depois de aplicar carga podem alterar o equilíbrio da estrutura, sendo este tendo que ser reavaliado. Quanto maior os deslocamentos, maior este efeito. Portanto, uma análise linear neste caso não é suficiente, pois ela não considera os efeitos da estrutura deformada. Então, qual que é a diferença? Para estruturas convencionais, a análise linear geométrica e material, que tem pequenos deslocamentos e pequenas deformações, é suficiente. Mas a gente tem dois tipos de não linearidade. A geométrica, que se refere ao deslocamento, ou seja, esse movimento de translação e rotação do elemento, e a linearidade material, que trata da deformação do elemento. Se o elemento deforma pouco, assume-se que ele ainda encontra no regime elástico do material. Para grandes deformações, então deve-se considerar as não linearidades. Para esse trabalho, considera um movimento com grandes deslocamentos e pequenas deformações. Portanto, iremos realizar a análise não linear geométrica. Mas então, como fazer essa análise? Uma forma é utilizar a formulação corrotacional. Ela permite que avaliemos o movimento de um elemento separando o movimento de corpo rígido, que é a translação e a rotação, da deformação. Aqui a gente pode observar como a formulação é construída. Primeiramente, a gente tem uma configuração inicial C0, que é essa configuração que está embaixo. Nesse caso, ela coincide com os eixos globais, mas ela poderia ser diferente. E depois temos mais duas configurações. A configuração C, que é o elemento em sua posição final ou atual, por exemplo, a de equilíbrio, e temos então a configuração CR, que é a corrotacionada. Ela acompanha a rotação da configuração C, mas o comprimento é da configuração C0, ou seja, ela encontra-se sem deformação. Dessa forma, é possível calcular o deslocamento U de uma partícula qualquer. Este deslocamento pode ser decomposto em duas parcelas: o deslocamento deformacional, o D, e o de corpo rígido, o R. A equação do movimento deformacional em função das coordenadas locais é dada pela terceira equação mostrada, que tem a matriz de rotação definida segundo Getty e Weber para a treliça plana, como mostrado abaixo, sendo que Cx e Cy são os cossenos diretores da barra na configuração atual em relação ao sistema global. Os deslocamentos deformacionais são utilizados depois para a obtenção dos vetores de forças internas e para a matriz de rigidez tangente. A energia de deformação de um elemento é representada pela primeira equação, e a derivada da energia de deformação em relação aos deslocamentos nos dá o vetor de forças internas elementar em relação às coordenadas locais. Para o caso de uma treliça bidimensional, resolvendo a derivada, a equação que se encontra é a segunda, considerando nesse caso a medida de deformação em engenharia, que é o comprimento final menos o comprimento inicial dividido pelo comprimento inicial.
As derivadas direcionais que aparecem ali na equação, elas são calculadas também em função dos cossenos diretores, e o vetor de forças internas em relação ao sistema de coordenadas globais é encontrado usando a matriz de rotação R, que é apresentada abaixo. A matriz de rigidez do elemento é definida como a derivada segunda da energia de deformação. Então, se deriva o vetor de forças internas, mais uma vez em relação aos deslocamentos, e encontra-se, então, essa equação apresentada. A derivada segunda direcional é calculada também através dos cossenos diretores, mas nesse caso ela tem uma forma de matriz como mostrado abaixo. Para transformar a matriz de rigidez do sistema local para o sistema global, utiliza-se a mesma matriz de rotação R apresentada anteriormente. O objetivo final desse trabalho é realizar a análise dinâmica, que está representada na primeira equação. Mas para iniciar os estudos, optamos por realizar primeiro a análise estática, que é basicamente uma parte da análise dinâmica. Para a solução do sistema não linear, a gente utilizou o método de Newton-Raphson, que consiste basicamente nessas etapas: o cálculo das forças internas, a aplicação das forças externas, cálculo dos resíduos, que é a diferença entre as forças internas e externas, e se o resíduo for maior que a tolerância aceita, atualiza-se os valores e repete-se a iteração até que o equilíbrio seja atingido. O método Newton-Raphson é um método iterativo para encontrar as raízes de uma função, e ele é muito amplamente utilizado na área da engenharia estrutural. Então, todos esses conceitos foram aplicados na análise de dois exemplos. Primeiramente, foi modelada uma barra com os dados existentes na literatura, para que a gente pudesse comparar os resultados. As medidas aparecem aqui em milímetros, onde a barra só tem um segundo nó livre, e nesse mesmo nó é onde está sendo aplicada a carga P. A barra só tem um grau de liberdade livre, e então ela só pode se mover na direção do eixo Y. Na segunda imagem, é possível observar a barra na configuração inicial e depois a barra deformada em azul tracejado. Por fim, é apresentada a trajetória de equilíbrio. Para esse exemplo específico, foi utilizada a técnica de Newton-Raphson modificado, associada à de comprimento de arco, para conseguir superar essas curvas na trajetória de equilíbrio. O segundo exemplo é aquela viga apresentada no início, que é uma viga treliçada em balanço. Ela também foi modelada com dados da literatura para permitir a comparação dos resultados. Esse modelo possui 42 nós e 81 barras. Estão apresentadas as imagens com a configuração inicial e deformada, assim como a trajetória de equilíbrio da força e do deslocamento. Ambos os modelos foram calculados utilizando Python e retornaram valores e comportamentos próximos ao existentes na literatura, validando assim a metodologia do trabalho até o momento. Para o próximo passo, busca-se então implementar a análise dinâmica e as equações de forma generalizadas. Por fim, aqui estão apresentadas as principais referências utilizadas até agora. Obrigada!